como um parceiro de negócio. Então, uma das coisas que eu vejo nessa questão da evolução organizacional, o quanto isso diz sobre a maturidade da visão das lideranças, da visão dos processos, é quanto eu me coloco num lugar de parceria com o cliente. E parceria é uma questão de caminhar ao lado. Então, eu nem me tiro da posição de especialista do meu negócio e também não tiro o cliente da posição de especialista do negócio dele. Essas duas coisas juntas é que vão me gerar experiência. Olá, seja muito bem-vindo ao Consens Talks, o podcast da Consens, onde falamos sobre cultura, gestão, crescimento e governança para líderes que desejam crescer com consciência e estratégia. Eu imagino que você já deve ter vivido ou já deve ter visto situações onde as empresas crescem, mas acabam ficando com mais problema do que quando estavam pequenas. Já deve também ter visto situações onde o crescimento trouxe mais fricção, mais peso e mais dificuldade para essa organização. É muito comum a gente ouvir, inclusive na Consens, lideranças que estão um pouco desmotivadas com o crescimento do negócio, porque crescimento dói, crescimento traz dores que são inerentes ao processo de crescer. Afinal de contas, crescer um negócio não é suficiente. As empresas precisam também evoluir. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, entre outras coisas, com uma convidada muito especial e que já esteve aqui comigo numa entrevista, no primeiro programa do nosso podcast, que é a Camila. Camila, novamente aqui, minha sócia, minha parceira de jornada. É isso. Muito prazer de novo para quem está começando agora nessa jornada, né? Que talvez ainda não acompanhe o nosso primeiro episódio. Volta lá, assiste o nosso primeiro episódio. Mas é um prazer estar aqui de novo e a gente trocar um pouquinho mais sobre esse assunto que a gente ama tanto. Pois é, a gente gosta muito de falar sobre esse trabalho, tem a ver com o nosso propósito, tem a ver com a nossa história, né? E até para trazer assim, um contexto para o pessoal que está vendo o programa só o de hoje, em junho a Consens fez 10 anos e a gente, na ocasião da comemoração desses 10 anos, ali no começo de 2025, a gente planejou criar um painel no nosso café da manhã, né, de celebração dos nossos 10 anos, falando um pouco sobre o que a gente aprendeu nesses 10 anos como uma consultoria focada em apoiar a profissionalização, o desenvolvimento de empresas de vários segmentos, especialmente as pequenas e médias. E aí a gente acabou se deparando com uma riqueza tão grandiosa que a gente decidiu depois transformar esse painel num estudo de fato, né? E a gente publicou ali em junho um estudo que a gente chamou de Dores de Crescimento, a partir das análises que nós fizemos de todos os diagnósticos que a gente fez nesses 10 anos para clientes. É muito interessante porque a gente está falando aproximadamente de 80 diagnósticos únicos que nós fizemos em empresas diferentes e abordando mais de 4.500 pessoas. Então, uma amostragem que, para a nossa realidade, é muito interessante. E esse estudo revela o que a gente chama de principais dores do crescimento organizacional, focando, obviamente, nas pequenas e médias empresas em crescimento. E aí, na nossa primeiro episódio aqui do Consens Talks, a gente gravou um encontro todinho focado nessa história de quais são as dores, que dores são essas. E a gente foi percebendo também no decorrer do caminho que a gente precisava trazer uma conversa sobre, tá, mas e aí, né? Como é que a gente lida com as dores, né? Sim. Então, hoje a gente vai trocar um pouco sobre isso, né? Como é que a gente lida com as dores do crescimento, como é que a gente pode, como fundadores, como liderança, olhar para essas dores também como parte do processo de aprendizagem organizacional e criar, obviamente, novos comportamentos, novos hábitos, né? Como empresa para lidar com elas. É isso, é olhar, como a gente falou no primeiro episódio, né? Olhar para isso como um bom problema. Né? Olhar para isso é um desafio, não deixa de ser um desafio, mas olhar com a expectativa de que meu negócio está crescendo, está indo para um novo nível, consegue talvez entregar e encontrar uma potência que não entregava antes. Mas para isso a gente vai precisar reaprender, a gente vai precisar crescer. Né? E crescer, como a gente tem dito, não só em tamanho, nem só em complexidade, mas de fato evoluir.
Muito bom. E eu quero começar uma pergunta para você, um pouco mais Hum, da tua trajetória, né? Nesses 6 meses, mais ou menos, porque a gente gravou antes do lançamento, sim. e eu queria te perguntar isso, assim, né? O que rolou de mais marcante aí na tua vida como educadora e pessoal também, de lá para cá, que você acha legal de trazer para o pessoal, assim? Depois que a gente começou a falar de dores de crescimento, o que aconteceu? É verdade. Acho que 2025 está sendo um ano desafiador para todo mundo, assim. Pelo menos quem eu encontro, eu falo, e aí, como é que está sendo o ano? Um misto de muitas alegrias e muitos desafios, assim. Então, acho que por um lado, eu tenho percebido cada vez mais um salto de complexidade nos nossos clientes. Isso tem me desafiado bastante a crescer como educadora. Eu voltei a estudar, voltei para o MBA, voltei né, a ir atrás de educação formal, né? Educação, a gente está sempre ali se inteirando, né? Sempre buscando novos conceitos, mas eu voltei para a educação formal. Tive alguns desafios familiares também que foram bem marcantes nesse período, mas graças a Deus está tudo certo e estou com muita expectativa agora para a reta final do ano, para a gente terminar bem assim esse ano. Eu tava numa conversa, não lembro agora com quem, que tava falando que ninguém passou ileso em Não. 2025. Não necessariamente no sentido ruim, né? Porque Uhum. 2025 se mostrou, eu estou aqui, eu estou passando, né? Então é um ano com muitos acontecimentos, né? Eu acho que os últimos anos, pós-pandemia, a gente está reaprendendo a viver, né? Por muitos motivos. Não só pelas coisas ruins que aconteceram, mas porque a pandemia acelerou tantas coisas que talvez estavam numa visão de mais médio, longo prazo, né, dentro da nossa sociedade, até, por exemplo, a aceleração da digitalização, do remoto. Eu me lembro de a gente ouvir no começo de 2020 que planos de grandes empresas que eram só para 2030, 2035, com relação à ampliação do trabalho remoto e todas essas coisas, tiveram que ser adiantados, tipo, 10, 15 anos, e a gente teve que aprender fazendo, né? A gente não teve muito tempo para vamos planejar como é que a gente manda todo mundo para casa. Então a gente está muito ainda vivendo esses períodos de o que a gente fez lá atrás, que querendo ou não são 5 anos já, né? E nem, às vezes nem parece, quando você pisca, passaram 5 anos. Então o que a gente fez lá atrás, como mercado, como empresas, que deu certo, que funcionou, aquilo que não funcionou, o que a gente precisa reestruturar. Então a gente vê desde as grandes empresas, as maiores empresas do mercado fazendo isso, e isso também cascateando no nosso dia a dia, no dia a dia das pequenas e médias empresas, de o que a gente aprendeu nesse período de tamanha volatilidade que faz sentido a gente continuar, e aquilo que a gente precisa reaprender de novo, qual é o modelo que a gente consegue manter, qual é o modelo que a gente precisa ajustar e ajustar de novo. Então, é muito difícil ter passado ileso nesse sentido, né? Porque realmente tirou a gente desse termo tão clichê que a gente às vezes gosta de usar, às vezes não gosta, de zona de conforto, né? Acho que não sobrou zona de conforto para ninguém nesse período. Verdade. Então, mas é aquela questão que a gente tem trazido, diante da escolha, diante da bifurcação de que você vai ter que se mover de alguma forma, qual é a escolha que vai te trazer mais aprendizado, né? Você vai olhar para situações que deram certo ou não deram certo como fonte de aprendizado, ou você vai se colocar nesse lugar de até às vezes um pouco de vítima de as coisas que me aconteceram. Eu estou falando mais como negócio, Uhum, né? uhum, uhum. Não só como indivíduos, de tirar aprendizado desses lugares e conseguir fazer com que isso seja uma mola propulsora para os novos momentos, ou se a gente vai parar nesse lugar de as coisas não eram mais como elas foram e vamos simplesmente ficar ali nos lamentando sobre Sim, isso. sim. Engraçado que você está falando isso, eu acho que tem a ver muito com uma questão que eu quero te perguntar, que é exatamente a diferença que você vê entre uma empresa que só cresce e uma empresa que de fato evolui, né? E tenho aqui uma sensação de que dos elementos que mostra que a empresa evoluiu é o aprendizado, né? Vamos Com dizer assim. certeza. Mas como é que você detalharia, né, essa empresa que evolui de fato ou aquela que apenas cresce, assim? Quando você fez a pergunta, me remeteu a uma cena que eu vi, acho que talvez 1 mês e meio atrás, num dos nossos clientes, que me parece muito emblemática sobre a diferença entre só crescer numericamente e evoluir. É, a gente estava discutindo, inclusive, a experiência do cliente dentro desse nosso projeto, e
o time estava ali discutindo sobre melhorias, sobre coisas que não estão funcionando bem no dia a dia, e eles entraram ali numa situação de uma passada de bastão entre duas áreas que não estava funcionando bem. E aí, o primeiro movimento deles foi, tá, vamos tentar entender qual é a causa raiz disso. Então, vamos aprofundar, vamos pegar dados históricos para entender de onde está vindo esse problema. O que, a princípio, é um movimento muito bom, né? A gente não parar na superfície do que a gente acha que aconteceu. E aí eles foram trazendo insumos, foram trazendo ali fatos, dados e tudo mais, e chegaram à conclusão do que é que tinha acontecido, né? Num desses movimentos de mudança. Eles tinham mudado ali algumas ferramentas, alguns sistemas, e por conta disso, as informações não tinham sido bem azeitadas, e isso estava dificultando a passagem de bastão de uma área para outra. E eles pararam nesse lugar. Tá bom, a gente descobriu qual é o problema, a gente descobriu que foi isso que aconteceu, e não que eles não fossem fazer ajustes no sistema, mas eu vejo que uma das principais questões de uma empresa que realmente quer evoluir é não só, porque já é um avanço você não parar em perspectivas únicas, você realmente pegar os fatos históricos e mergulhar para conseguir entender qual é uma causa raiz, diferenciar um sintoma de um problema, mas o próximo passo é como é que eu realmente trato esse problema? Como é que eu pego esse aprendizado do que deu errado, consigo encontrar nele um padrão que vai resolver não só aquele problema pontual, mas vai me prevenir de um problema parecido num cenário talvez distinto, ou que vai me trazer um princípio que eu consiga aplicar em outras áreas. Então, muitas vezes o que eu vejo que empresas que ainda não, vamos dizer, pegaram essa chave para realmente ir para um próximo nível, às vezes falham, é entender que um aprendizado específico de uma situação, de uma área, se você trouxer ali um nível de aprendizado e cuidado, seja na experiência do cliente, seja na experiência interna, e você consegue extrair dali um princípio que seja aplicável em outras áreas, em outras circunstâncias, que faça a empresa como um todo crescer. Então, às vezes, a gente ainda encontra muitos líderes que já evoluíram em muitos sentidos, de não parar no achismo, mas que acabam não aproveitando toda a potencialidade do que estão aprendendo. Eles resolvem o problema pontual, mas eles não resolvem o sistema, o ecossistema. Então, a chance de eles encontrarem um problema muito parecido daqui a pouco é grande. Que interessante, né? Porque me vem assim, tem níveis aí, né? De postura em termos de maturidade, que é uma palavra que combina com a evolução que a gente está propondo aqui, né? Porque a gente já vivenciou, a gente já teve cliente, por exemplo, que a gente descobriu que existia, por exemplo, um processo que eles chamavam lá de pós-mortem, que era um processo que decupava de maneira bastante detalhada o que aconteceu de errado para aquele erro acontecer e documentava isso. E não tinha nenhum movimento que voltasse para os processos para poder reconfigurá-los a ponto de permitir que novos erros como aquele, pelo menos, fossem diminuídos, né? Mitigasse essa possibilidade. Ou aquele processo de detalhar o que aconteceu, muitas vezes caía no risco da culpabilização individual, né? Então, a culpa foi fulano, foi ciclano, e não ter uma visão mais sistêmica, né? De que existem estruturas visíveis e invisíveis, existem acordos implícitos e explícitos, existem regras políticas, próprios comportamentos, né? Que também afetam a maneira como as pessoas agem no dia a dia no trabalho. Então, você tem aquela pessoa que sequer para, porque ela está tão operacional que ela sequer para aprender com o erro e o acerto. Tem aquela que para, analisa, mas não usa aquilo. Aí tem aquela que para, vê, mas não consegue fazer, de fato, mudanças sistêmicas, fica nesse meio do caminho. E aí você chega num lugar onde você, de fato, tem um ambiente onde você consegue aprender com as situações do dia a dia e reconfigurar de maneira sistêmica o negócio. Sim, né? Sim. E de novo, a gente cai num dos principais desafios do crescimento, que é a mentalidade e a maturidade da própria liderança. Porque, por exemplo, você tem um time operacional que, de algumas formas, entendeu isso, entendeu que a partir de uma situação diferente, ou um erro, ou até um acerto, eu falo muito para os nossos clientes, que o acerto poderoso é tão importante de ser estudado quanto o próprio erro.
Porque muitas vezes a gente foca e enfoca muito, tá? O que deu errado, o que não funcionou, o que o nosso cliente não gostou, o que ele trouxe de reclamação. E a gente precisa mitigar esse tipo de coisa, mas a gente não dá ênfase por que o nosso cliente adorou. O que o nosso cliente trouxe de retorno e falou assim, cara, isso aqui é maravilhoso. E a gente ter, no mínimo, aquele estudo de, tá, se esse nosso cliente gostou, adorou, deu um feedback positivo, será que isso é impactante o suficiente para os nossos outros clientes? Porque, às vezes, eles ainda não demonstraram aquela necessidade. Mas se a gente se adianta a esse processo, eu estou gerando uma experiência ainda maior. Imagina você impactar um cliente com uma coisa que ele nem sabe que ele precisa, mas que na hora que você oferece, ele fala, cara, eu realmente precisava disso, eu só não sabia. Então, o nível de experiência que você consegue trazer é infinito dentro dessa questão. Mas a gente, às vezes, gasta pouco tempo se debruçando sobre aquilo que é bom na gente, aquilo que nos nossos processos está dando certo, naquilo que nos nossos processos está funcionando. Mas voltando só ao ponto da liderança, às vezes o time operacional já entendeu isso, já se disponibiliza para isso, já traz um pouco dessas questões, já ali, quando entende que há espaço, porque, como você disse, os acordos implícitos e explícitos também contam muito, mas às vezes o time já entendeu, mas o líder ainda está com a cabeça de antigamente. E aí, o líder que algumas vezes, em muitos dos casos, vai ter a chancela e a autonomia de fazer uma mudança de longo prazo, ele não está aberto, ele não está disponível. Então, essa questão fica truncada, porque a operação, até pelo seu nível hierárquico, ela tem como fazer mudanças, às vezes, de curto prazo. Ela consegue ter autonomia sobre uma situação. Mas é a liderança, seja a intermediária ou a liderança executiva, que vai ter ação de médio e longo prazo. Então, enquanto a maturidade e a visão do líder não cresce, acaba sendo mais desafiador, né? Essa tua fala me lembrou de um conceito que a gente usa no dia a dia do trabalho, que eu acho que pode ser legal de trazer aqui, que é o conceito de tensões, né? Que são tensões táticas e tensões de governança. Esse é um conceito que vem de uma literatura muito legal, que é um livro chamado Holacracia, quem quiser conhecer, de um autor chamado Robert Robinson. E acredito que esse seja o nome dele de fato, né? De repente eu tenho uma fake news aqui. Mas confirma, pessoal, confirma. Esse conceito eu acho muito legal, porque ele vai dizer o seguinte: toda tensão tática, ela de alguma maneira se conecta a uma tensão de governança. E o que é uma tensão tática? É essa tensão que a gente observa no dia a dia operacional. Então, teve um problema de passagem de informação do comercial para a operação. Então, você tem ali um erro, por exemplo, de dados de emissão de nota fiscal que não foram adequados. Você tem um problema, por exemplo, de não cumprimento de SLA de atendimento. Então, você tem problemas táticos e operacionais acontecendo o tempo todo. Todos esses problemas, eles informam a respeito de tensões de governança. E o grande desafio é, no processo de crescimento, você, como líder, conseguir criar espaços formais para se discutirem não apenas as tensões táticas, que é o mais comum, mas também as tensões de governança, que são as tensões que ficam mais escondidas por trás dessas tensões táticas. Obviamente que nem tudo tem causa raiz, e às vezes até essa ótica extremista de ficar buscando causa raiz, ela é um problema, porque o negócio é complexo, tem várias causas acontecendo simultaneamente, mas o simples fato de ter um espaço formal, periódico, onde as pessoas podem discutir, recorrentemente aconteceu tal coisa, o que isso informa sobre a nossa estrutura, sobre os nossos papéis, sobre os nossos processos, sobre as nossas políticas, porque é aí que estão os desafios de governança, que é muitas vezes se apertar um botão, você vai, obviamente, encadear um novo comportamento. E eu acho que tem muito a ver com o que você está falando. Tem uma palavra-chave que você trouxe, que eu acho que é realmente uma virada em muitos sentidos, para quem realmente quer se disponibilizar e lidar com essa questão da evolução. Você trouxe recorrentemente. Ou seja, eu só tenho condição de estabelecer se aquilo é uma tensão tática ou uma tensão de governança se eu parei para prestar atenção no que está acontecendo de fato. O que às vezes é muito desafiador no meio do crescimento, onde as demandas estão se sobrecarregando, né? Estão sobrepondo uma outra a ponto de que parece que está sempre sobrecarregado. Então, como líder, é sua função
de alguma forma, criar espaço na sua agenda para entender o que é que está acontecendo recorrentemente. Porque no fringir dos ovos, na loucura do dia a dia, é muito fácil você desconectar que situações que são similares, que às vezes não são exatamente iguais, mas são similares, elas têm a mesma linguagem. Então, eu tenho um cliente reclamando sobre embalagem, mas eu também tenho um cliente reclamando sobre logística. E aí parece que não é a mesma coisa, mas talvez na hora que eu realmente me debruçar sobre os dados, eu perceba que é a logística mal feita que está interferindo na embalagem. Se eu resolvo o problema da logística, eu resolvo o problema da embalagem. Só que muitas vezes os líderes das pequenas e médias empresas, eles estão tão assoberbados e não organizados para ter tempo para esse tipo de análise, que eles estão aqui e às vezes até enfurecendo a operação, né? Não, nós temos um problema de logística. Logística, você precisa resolver o problema de logística. Pessoal da embalagem, tá ruim, a gente precisa resolver. A expedição, vai lá. E às vezes não ter esse passo atrás, que é essa questão meta, que a gente está falando de governança, de olhar, não, mas espera aí, essas coisas estão mais conectadas do que eu imaginava. Então, para mim, o recorrente, frequente, é o momento em que você consegue ter um eureka, porque você consegue cruzar padrões. São os padrões que estão mostrando se eu realmente tenho uma tensão tática que precisa ser resolvida pontualmente ou se eu tenho uma tensão de governança que vai precisar de um ajuste no mecanismo das coisas e não só nas coisas em si. Muito bom, muito bom. E eu fico pensando, que acho que é um assunto que a gente pode entrar um pouco mais agora, como que a experiência do cliente, a jornada do cliente, de alguma maneira entrega sinais sobre a maturidade da organização. Você que está no teu dia a dia muito conectada com esse trabalho, qual que é o teu olhar assim, de como que a maturidade da jornada ou a forma como ela está feita ou não, o que isso informa para a gente sobre a maturidade da organização? Uhum. Tem uma premissa que a gente fala muito com os clientes, que é a maneira como eu vejo o cliente é a maneira que eu me relaciono com ele. E por mais que a maioria dos nossos clientes não vá dizer explicitamente, não dos nossos, né? Só do mercado mesmo. Que o cliente é o foco da nossa atenção, o cliente é a questão mais importante. Se eu não tiver cliente, eu não tenho negócio. Mas na prática, na maneira como o nosso dia a dia está construído, muitas vezes a gente vê mais o cliente como um mal necessário do que, de fato, o cliente como um parceiro de negócio. Então, uma das coisas que eu vejo nessa questão da evolução organizacional, o quanto isso diz sobre a maturidade da visão das lideranças, da visão dos processos, é quanto eu me coloco num lugar de parceria com o cliente. E parceria é uma questão de caminhar ao lado. Então, eu nem me tiro da posição de especialista do meu negócio e também não tiro o cliente da posição de especialista do negócio dele. Essas duas coisas juntas é que vão me gerar experiência. Porque no final do dia o mercado é um grupo de pessoas, um grupo de empresas que tem problemas que não conseguem resolver sozinhos. Então, eu poderia falar assim, eu tenho um problema, vamos dizer, relacionado a processos e mapeamento de experiência. Eu posso, dentro da minha empresa, criar um núcleo, contratar profissionais e falar assim, eu vou fazer isso internamente, vou resolver isso internamente. Mas, muitas vezes, eu vou achar que é mais estratégico eu procurar um parceiro externo que me ajude a resolver esse problema que eu não estou conseguindo resolver por conta própria. Então, no final do dia, as empresas são CNPJs ou conjuntos de CPFs que têm problemas que muitas vezes não estão conseguindo resolver sozinhos. Os consumidores, a mesma coisa. Eu tenho um problema, eu como indivíduo, que não estou conseguindo resolver sozinho. Então, eu preciso da ajuda de uma empresa, preciso da ajuda de um serviço, de um produto que me resolva o meu problema. Então, no final do dia, a gente precisa se posicionar para resolver os problemas das pessoas, seja das pessoas consumidores finais, seja das pessoas, nossos clientes dentro das empresas. Então, a maneira como eu faço essa relação de parceria vai determinar muito de como fluida vai ser essa relação. Por quê? Porque eu preciso entender de onde esse cliente está vindo e qual é o real problema que ele quer resolver.
E às vezes a minha solução é parte daquilo que ele precisa resolver e às vezes a minha solução entrega completamente aquilo que ele realmente quer resolver. Mas se eu não tiver essa questão de trazer ele para esse lugar de protagonismo, de dizer o que é que você realmente quer resolver, me traga essa informação e aí eu consigo formular como o meu negócio, a minha expertise, aquilo que eu sou muito bom, aquilo que eu sou curador nesse mercado que você está vendo, consegue te apoiar para resolver o seu problema. Então, essa troca, ela é fundamental para você entender a maturidade dos processos, a maturidade da experiência do cliente dentro de um negócio. Muito legal isso que você está falando, porque me lembrou assim que tem empresas que a gente percebe na nossa trajetória que se apaixonam mais pelo problema do que pelo cliente, né? Nessa jornada de ver o cliente como mal necessário. Sim. E aí não percebe no decorrer dos anos que está tão viciado no problema e esquecendo do indivíduo que carrega aquele problema. Com certeza. Você foi falando, eu fui me lembrando de várias das nossas reuniões, a gente conversando sobre os casos reais do nosso dia a dia, né? E de empresas que até aparentam, pela natureza do negócio, uma causa, um propósito muito grande, muito claro, mas que no dia a dia, de maneira até automática, tá mais apaixonado pelo problema e pela execução, pela tarefa, do que pelo cliente em si, né? Pela pessoa do cliente. Acho que dá para entender o que eu estou querendo dizer com se apaixonando pela pessoa do cliente, né, gente? Num sentido aqui... Não no sentido físico, pessoal. Mas qual que é, na tua experiência, assim, as consequências que você percebe mais concretas desse olhar para o cliente como mal necessário dentro dessa lógica que a gente está conversando, de que isso seria um sinal de evolução, né? Ou de estagnação, no caso do mal necessário? Eu acredito que a principal questão é que a empresa perde potência naquilo que ela poderia entregar, não só para aquele cliente, mas para possíveis outros clientes. Ela perde, sim, a oportunidade de crescer no mercado, crescer em credibilidade, crescer em resultados mesmo. E aí estou falando em todos os tipos de resultado, inclusive o resultado financeiro. Até porque, se eu coloco o cliente como protagonista, na posição que ele precisa ter como protagonista, né? Porque eu quero já deixar delimitado aqui, quando a gente fala protagonismo, eu não estou falando sobre o cliente ser o manda-chuva do negócio, ele quem estabelece os processos, tudo precisa ser feito exatamente do jeito que ele quer, na hora que ele quer, na forma que ele quer. Mas é entender que eu preciso compreender profundamente o que é que ele valoriza, qual é o problema que ele quer resolver. Então, se eu consigo trazer isso profundamente para o meu dia a dia e eu consigo organizar os meus processos e a minha interação com o cliente para que constantemente ele veja valor agregado. Constantemente ele fale, às vezes eu brinco com os clientes, a cada ponto de contato, ele precisa ter um reforço de eu tomei a melhor decisão ao contratar esta empresa em detrimento de outras. Especialmente quando a gente tem mercados onde tem muitas empresas oferecendo o mesmo tipo de produto ou produtos similares. O que faz a tua empresa ser a escolhida pelo cliente? Talvez no primeiro movimento ali, no movimento de atração, você conseguiu estabelecer o valor agregado de uma maneira muito clara, mas depois isso foi se perdendo ao longo do caminho. E aí, quando chega o final do processo, o cliente está, no fundo, arrependido, quando eu deveria ter contratado a outra empresa. Então, é a oportunidade de gerar essa experiência, essa sensação de valor agregado a cada passo, a ponto de que, no final do processo, esse cliente queira comprar mais, queira comprar de novo, queira indicar para outras pessoas que têm as mesmas dores que ele viu, e que eu tenha acumulado, eu do meu lado de protagonista, especialista sobre a minha área, sobre o tipo de persona que eu atendo, eu tenha conseguido acumular conhecimento suficiente para saber como atrair outros clientes. Então, se para esta persona, esta minha entrega de valor agregado fez o olho dele brilhar, muito provavelmente, quando eu abordar outras pessoas deste mesmo mercado, que têm este mesmo problema e aparentam as mesmas características, eu vou conseguir atraí-los também. Então, ter esse conhecimento aprofundado do cliente para conseguir organizar os meus processos, a maneira como eu mapeio e entrego a experiência, traz resultados positivos em praticamente todos os níveis do negócio, na minha visão.
E a gente está falando, obviamente, da nossa experiência que tem a ver com B2B, né? A gente está falando Uhum, de empresas e que traz um olhar bastante consultivo também para o processo de atendimento ao cliente, né? sim, E no final, eu acabei usando essa palavra, você usou essa palavra, tem muito a ver com processo, né? E processo é uma palavra que amedronta muitas vezes, né? Porque tem muita gente que coloca processo como exatamente a mesma coisa que burocracia. E também no teu dia a dia, pensando no trabalho de pensar a experiência e a jornada do cliente, a gente não consegue fugir de falar de processo, né? sim. Como é que você desmistifica essa questão de processo não é burocracia? O que você tem de experiência aí no campo, né, das pessoas falando sobre esse tema, e que também se conecta com a evolução da organização, com o processo de crescimento? Uma das coisas que eu tenho falado muito para os clientes recentemente é esse mito de que você não tem processos é literalmente um mito. Nossa, eu adoro quando você fala isso, porque para mim é um insight isso, né? Porque às vezes os clientes chegam para nós e muitas empresas desse nosso ramo, pequenas e médias, elas têm essa dor ou esse grito, né? A gente não tem processos aqui dentro. E não tem como. Não tem como eu estar repetidamente entregando um produto ou um serviço se eu não tenho algum nível de processo. Se eu faço, por exemplo, eu estou lá e eu sou do faturamento, e eu estou seguindo uma sequência de atividades para emitir uma nota fiscal. Até porque o cenário me impede que eu faça de outra forma. Eu não tenho como, por exemplo, emitir a nota antes de ter os dados. Às vezes a própria vivência técnica do trabalho te implica um processo. Não tem como você não ter um processo. É que um processo que gera experiência e um processo que gera evolução, ele é mais do que uma cadência de atividades. Então, muitas vezes o que acontece é o que as pessoas estão gritando ali que existe como um problema é o nosso fluxo processual não está adequado no sentido informacional ou no sentido relacional. E aí eu acho muito engraçado, porque embora as pessoas gritem sobre essa questão de processo, tem uma outra vertente que vem junto, e que às vezes as pessoas não percebem que está muito próxima, que é a nossa comunicação é horrível, nós temos ruídos de comunicação, nós temos problemas de comunicação e tudo mais. E às vezes eu provoco muitos clientes, mas que problema de comunicação é esse? Porque às vezes é fácil ficar nesse campo, né? Nós temos esta entidade tem aqui um problema sério, um elefante branco que é ruído de comunicação. Mas qual é efetivamente esse problema? E muitas vezes, quando a gente aprofunda mais, a gente percebe que não é um problema de relação entre as pessoas, essa dificuldade de comunicação, o teu processo não está desenhado para gerar fluidez informacional. As informações não passam adequadamente de uma área para outra, de um processo para outro. Não tem uma cadência onde os dados realmente têm espaço para se transformar em informação, em conhecimento, em tomada de decisão. Então, o que você sente de dor a respeito de você não ter processos, muitas vezes está muito ancorado nesse lugar. A maneira como os teus processos estão desenhados entrega a cadência de atividades, mas não entrega a cadência de informação e de relação com o cliente que precisa existir para gerar experiência. Nossa, muito legal isso que você está falando, muito legal. Tô pensando assim, porque é muita camada, né, na É tua muito fala, camada. muita camada. Porque é tão comum a gente ter que discutir um pouco sobre isso, né? Que o processo não implica necessariamente a excesso de burocracia, a necessidade de que cada empresa pense de maneira única nos seus processos, e isso significa cuidar para que não sejam excessivamente burocráticos e Uhum. engessados, né? E também aquela história que a gente já conversou várias vezes, né? Que tinha, algumas empresas confundem ser flexível com ser desleixado, né? Ser Então, descolado com ser ser desleixado. descolado com ser desleixado. Então, eu acho que é muito interessante essa tua fala, porque ela traz também um panorama de que sempre vai haver espaço, considerando que tudo muda o tempo todo, para você fazer incrementos na capacidade do teu processo de entregar experiência, Sim, né? sim, com certeza. Inclusive porque um dos maiores desafios, e isso é uma das coisas que às vezes até os nossos clientes no dia a dia levam um tempo para absorver, que é um outro mito, né? Ou um outro desafio, que é, às vezes os processos existem, só que as pessoas não seguem o processo. Então, não adianta eu
fazer toda uma movimentação para atualizar os processos, trazer processos mais modernos, mais automatizados, às vezes até mais conectados com a realidade do cliente, se juntamente com isso eu não estou estudando qual é a causa raiz das pessoas não seguirem os processos atuais. É por falta de documentação? É por falta de compartilhamento? Nem todo mundo conhece todos os detalhamentos do processo, mas em muitos casos, o que eu percebo na realidade prática é que as pessoas não veem valor no processo. Naquele processo ali, acordado, descrito, de alguma forma elas não conseguem confiar completamente naquele processo. Então, na melhor das intenções, elas fazem o que elas entendem que é a melhor versão do processo. Independente se aquele é o processo acordado. Do significado que ela entende, né? Melhor das intenções. Eu digo sempre que é na melhor das intenções. Isso também é uma frase que eu brinco muito com os clientes, que ninguém acorda de manhã falando, hoje eu vou lá para ferrar a empresa. Hoje eu vou lá para deixar todo mundo doido e hoje eu vou lá para pegar o coleguinha da área e levar ele pro CAPS. A maioria das pessoas, eu acredito que, gente, 99% das pessoas não faz isso, ok? Então, na melhor das intenções, na questão de eu quero fazer minha área rodar, eu quero fazer os resultados acontecerem, eu quero fazer a minha parte da melhor forma possível, eu faço aquilo que eu considero melhor. Eu faço aquilo que eu considero que vai gerar mais resultado. Se a gente falar até, inclusive, dessa briga homérica e lendária que existe, por exemplo, entre comercial e operação, que a gente brinca na maioria das vezes, está baseada nesse lugar. O comercial quer vender, e quer vender bem, e quer bater suas metas, e quer fazer com que a empresa cresça. Claro que tem uma questão individual, porque você batendo os resultados, você também vai ter Tem esses incentivos. Tem um incentivo, mas também tem uma realização pessoal, né, de estar avançando. Mas, no final do dia, você quer contribuir com o avanço da empresa. A maioria das pessoas que eu conheço no dia a dia, não só dentro da nossa realidade como Consense, mas pessoas no mercado de trabalho, elas têm sim uma conexão grande em fazer parte do resultado da empresa. Ver a empresa avançando e falar, eu faço parte disso, que incrível. Então, a pessoa, na melhor das intenções, na ânsia de querer fechar um negócio, na ânsia de querer não dar espaço para o cliente, talvez, ir para um concorrente, ela vai e ela faz o que ela acha que é a questão mais assertiva para garantir que aquele processo funcione. Então, a intenção está sempre, na maioria das vezes, está sempre no lugar certo. O que falta é a gente entender por que as pessoas não confiam nesse processo. Por que elas acham que esse processo é burocrático. E muitas vezes porque ele não está conectado com a realidade atual do cenário da empresa. Às vezes ele não está conectado com o valor agregado que o cliente precisa. Então, eu não consigo fazer o olho do cliente brilhar com aquilo que eu tenho desenhado. Seja na comercial, seja na entrega. Seja nas áreas de suporte. Então, como eu não consigo perceber que aquilo realmente conecta com o cliente, eu faço aquilo que, na minha boa intenção, eu acho que vai conectar com o cliente. Então, ter essa percepção de que um processo bem desenhado, um mapa de experiência bem desenhado, ele precisa olhar para esses dois pontos. Ele precisa olhar que as pessoas percebam valor para elas poderem aplicar esse processo e, conforme elas aplicam esse processo, elas têm uma retroalimentação, um retorno de que aquilo está gerando valor agregado para o cliente. Eu fecho mais negócio, eu vejo que o olho do cliente brilha, eu vejo que ele está disposto a indicar, eu vejo que ele está disposto a comprar mais. Poxa, esse processo funciona. E eu quero, inclusive, abrir aqui para você que está assistindo a gente, para trazer aí as tuas experiências com relação a isso. Assim, quais são as situações que você já vivenciou de processos, por exemplo, que você entende que eram burocráticos excessivamente, ou de situações em que você consegue perceber, por exemplo, que os processos eles não estão estruturados, entregando valor, não fazem sentido, não cumprem a missão que eles precisam cumprir. Inclusive, eu tenho uma situação que eu vivi há algum tempo atrás, de estar conversando com uma liderança sobre justamente o fato de que ele estava já recorrentemente fazendo feedbacks para uma pessoa que estava descumprindo determinados processos, né? E, obviamente, entra naquilo que a gente já falou aqui um pouquinho, de que muitas vezes esse olhar ele está muito olhando para o indivíduo, e aí a gente supõe que o indivíduo sozinho não quer fazer aquilo, porque eu já falei 3 vezes para ele fazer desse jeito, ele não cumpre, isso está no processo, eu já falei. E a minha fala foi um pouco nessa linha de assim, tá, então se você
recorrentemente cobra da pessoa fazer aquilo que já foi combinado, talvez fosse o momento de olhar mais amplamente para além da pessoa, né? Então, este processo está claro, este processo faz sentido. Porque para alguém deliberadamente não fazer uma coisa que está sendo cobrada e lembrada de fazer, algo mais tem aí, né? Então, por mais que possa também ser uma questão comportamental, mas também pode ser uma questão do sistema. Sim. Então, olhar para isso é fundamental, né? Para a gente poder pensar não só como eu resolvo este problema do fulano não fazer, mas eu possa resolver quais são os elementos estruturais, processuais e culturais que favorecem que fulano não faça. Sim. Né? Eu pergunto para a estrutura o que ela está entregando que favorece esse caminho e até o meu comportamento. Sim. Inclusive, até para entrar já mais caminhando aqui na nossa frente, que outras coisas concretas você sugere para quem está vendo a gente que quer fazer alguma análise mais adequada assim, do próprio processo, da própria jornada do cliente e entender essa maturidade? Você falou sobre a questão do olhar para o cliente, a gente falou um pouco sobre a maturidade do processo, você trouxe uma coisa que eu gostei muito, que é olhar o processo não só como um encadeamento de atividades, mas também como um fluxo de informação e de relacionamento. Então, acho que a gente já tem bastante coisas na mesa, mas o que mais você sugere assim, de ações para poder turbinar essa evolução aí do processo para torná-lo mais próximo de uma experiência? Acho que trazendo elementos concretos até sobre esses assuntos que a gente já sobrevoou hoje, é importante que a empresa tenha ações concretas de entendimento a respeito dos seus clientes, formais e informais. Então, eu entendo que sim, a empresa precisa se organizar para fazer pesquisas frequentes com o cliente. Digo, não só a questão de, eu tenho um NPS que eu mando a cada interação com o cliente, ele vai lá, clica num número. Isso é importante, eu tenho que ter indicadores, mas eu preciso também ter pesquisas qualitativas com os meus clientes. Eu preciso entender o que faz ele me gerar um 10. Por que ele está me dando um 10? Até porque, se você não aprofunda nesse lugar, você não vai conseguir perceber o que realmente faz o que a gente está chamando de valor agregado. De maneira simples, valor agregado é quando eu estou, como cliente, usufruindo de um produto ou de um serviço, eu entendo que o que eu estou recebendo de benefícios supera o que eu estou gastando ou o que eu estou investindo. Então, e aí é o lugar onde a gente sai da questão de preço, né? Porque a gente está falando de valor. Eu posso pagar R$10 e achar caro e eu posso pagar R$2 milhões e achar barato. Então, só que eu só consigo ir para esse lugar se eu tiver conversas qualitativas com os meus clientes, para eu entender de onde estão surgindo as notas, os elogios ou as reclamações. Então, eu entendo que a empresa precisa ter estruturas formais de pesquisa com os seus clientes e também precisa treinar a sua equipe a ser atenta às informações que o cliente dá durante as interações. Então, esse olhar curioso, esse olhar de ali, às vezes, numa conversa que tem um cunho técnico, conseguir ouvir e conseguir pescar mesmo informações que vão ser relevantes para esse processo. Então, uma das coisas que eu diria sim, a empresa precisa ter tanto estruturas formais como informais, de estar constantemente coletando o que é importante, o que é valorizado pelos seus clientes, porque isso muda. Especialmente porque a gente se acostuma muito rápido com coisa boa. Então, uma coisa que, vamos dizer, no início do ano você trouxe como um mega diferencial para o teu cliente, no final do ano ele está com isso como uma expectativa base. No final do ano, se você não está entregando isso para ele, ele já está achando que a oferta ou a experiência está diminuindo. Então, tudo isso é muito volátil. Então, não dá para... eu fiz uma pesquisa a respeito do meu cliente 3 anos atrás. E ter plena confiança de que o meu cliente, o cenário do meu cliente não mudou nesse período, né? Às vezes o meu cliente atende um cliente final. Então, ele precisa... o cliente dele lá na ponta muda, então ele vai mudar para poder atender o cliente dele na ponta. Eu preciso mudar junto com esse processo. E aí, de novo, não é mudar no sentido de abaixar a cabeça e dizer sim para tudo que ele está pedindo ou, às vezes, solicitando. Mas eu entender as mudanças, as nuances de tudo isso e entender como é que eu posso constantemente corresponder de maneira que ele me veja como um parceiro. Então... Nossa, Kai, você está falando isso, eu estou pensando como é difícil
para alguém que é mais apaixonado pelo problema do cliente do que pelo cliente, se prontificar a fazer uma pesquisa qualitativa para conhecer mais do cliente, da pessoa do cliente, das dores, anseios e tudo mais, né? É difícil mesmo, assim. Eu sempre, você falou de hoje já, mas eu lembrei 2 vezes daquela, que é uma história sua, na verdade, que você me contou uma vez, do fisioterapeuta que era apaixonado por joelho. Acho melhor você contar do que eu, porque você tem mais detalhes que Uma história eu. interessante de um cliente que era uma empresa de outro negócio, enfim, e um dos líderes era da família dessa empresa. E ele era fisioterapeuta, né? Então ele trabalhava porque a empresa era da família, ele ia lá de vez em quando, existia uma insistência também dos pais que ele tivesse um contato com um negócio que não tinha absolutamente nada a ver com, né, saúde, fisioterapia. E eu estava no início, assim, isso deve fazer, sei lá, 11 anos, né? No começo ali, né, no meu trabalho. E eu fui fazer um exemplo para falar sobre essa questão da experiência do cliente, de como precisava ter um olhar cuidadoso para a pessoa por trás do problema, né? E aí eu ainda fiz essa brincadeira, né? Automática na minha cabeça, assim, de que, olha, por exemplo, fulano aqui é fisioterapeuta, então ele está cuidando da pessoa, ele gosta naturalmente de cuidar também da pessoa, e não só do problema. E aí ele olhou e falou assim, não, como assim? Não, eu não gosto de gente. Aí na hora, na sala, eu olhei com o olho regalado. Ele falou, eu Maravilhoso. gosto de articulações, eu gosto de joelho, cotovelo, quebrado principalmente. E eu falei, Gente, Jesus, nossa, olha onde eu fui, né, com a meu pensamento automático, e que é exatamente a ilustração do que a gente está falando aqui, né? e aí, por exemplo, vamos pegar e aplicar isso à realidade que a gente está falando de experiência do cliente e essa parte. E aí eu contrato pessoas que têm experiência, que têm vivência, que têm todas essas questões relacionadas ao atendimento ao cliente, e eu suponho que elas são apaixonadas pelo cliente, e não suponho que talvez elas sejam apaixonadas por resolver problemas. E aí eu saio de partida com, não, essas pessoas vão ter um interesse genuíno em entender os seus clientes, em atender os seus clientes. E não estou falando que não tenham no nível primário, mas às vezes não tem a ponto de se disponibilizar para isso por conta própria. A empresa precisa gerar essa demanda. O negócio precisa gerar tanto a mentalidade quanto a estrutura necessária para que as pessoas entendam o que realmente é entender o cliente, o que realmente é agregar valor para o cliente. Então, muitas vezes a gente vai de novo nessa automática. A pessoa ela tem experiência, ela se prontificou para uma vaga de atendimento ao cliente, então naturalmente ela tem esse olhar. E isso nem sempre é verdade. A gente precisa de estruturas formais que facilitem esse processo. Uma outra coisa é sobre essa questão de realmente ter tempo para estudar o processo. Ouvir das pessoas o que não funciona, o que não funciona, fazer também esse estudo mais aprofundado de por que as pessoas não seguem o processo. É fácil, às vezes, a gente entrar nesse lugar de reclamação, né? De as pessoas deveriam, o processo estar lá, e às vezes eu tenho uma área de qualidade que está fazendo um trabalho excelente tecnicamente em desenhar o processo, desenhar o fluxograma, detalhar todas as coisas, mas no final do dia não adianta um trabalho lindo na gaveta. Um trabalho lindo que não gera efetividade no dia a dia. Então, eu também preciso, tanto quanto fazer estruturas formais de entendimento a respeito do meu cliente, como entendimento a respeito dos meus processos. Quando uma pessoa não segue um processo, ela tem, eu posso levantar aqui de base 4, 5 causas raízes possíveis. Talvez ela não tenha confiança, talvez ela não tenha técnica suficiente. Talvez realmente o processo não esteja bem azeitado. Talvez o processo nunca chegou até ela do jeito que deveria. E lembrar que todo processo é construído a partir de uma mentalidade, mesmo que essa mentalidade seja também já resultado de uma prática de mercado muito fechada, estabelecida, né? E, às vezes, especialmente nas primeiras ondas de desenho de processo, quando a empresa ainda é mais nova e está começando essa jornada de redesenhar os processos que eram até ali automáticos, né? Vamos dizer assim, empíricos, vai ter esse choque, né, de quem desenhou a primeira vez e quem começa a ter que reproduzir um processo que ele sequer participou do pensar daquele processo. Então, as pessoas elas não vão percebendo que existem camadas que vão acrescentando a complexidade na maneira de seguir, porque a pessoa fica realmente numa situação em que ela tem uma bagagem, um repertório que vem de outros lugares, aí ela chega numa empresa, aquela empresa faz a mesma coisa de outra maneira, não se conta muito para ela do porquê que aquilo é feito daquela maneira,
não se abre espaço para que ela diga por que ela acha que daquela maneira não é a maneira. Uhum. Então você vai, obviamente, acrescentando camadas que vão protegendo a história de ser exposta, né? Vão impedindo que se converse sobre isso. Inclusive, colocar na conta o fato de que nem sempre as pessoas vão ter visão sistêmica suficiente para notar que existe uma falha ali. Porque alguns líderes às vezes, se acomodam nesse lugar de se tiver um problema, a minha equipe vai me trazer. Já falei para fulano que ele pode me chamar se ele tiver, tiver um problema. Mas fulano sabe ver que um problema é um problema? Consegue enxergar um problema. E muitas vezes acontece isso na prática. De novo, não estou falando sobre questão técnica. As pessoas normalmente têm alta capacidade técnica para resolver os problemas, mas elas estão tão acostumadas com aquela maneira de as coisas foram feitas assim, foram configuradas assim, que elas não vão necessariamente enxergar que aquilo é um problema, que aquilo é um desafio, ou que aquilo poderia ser feito de uma maneira melhor, mais rápida, mais ágil, de maneira a trazer mais resultados, que é aquela coisa que a gente traz entre o perder e o deixar de ganhar. Muitas vezes a pessoa está muito treinada para entender quando a gente perde, mas ela não está treinada para ver quando a gente está deixando de ganhar. Então, é função da liderança, é função da equipe que tem acesso à tensão de governança fazer essas provocações. Uhum. No final, assim, até caminhando assim, para o nosso encerramento aqui desse nosso episódio, da realização, da felicidade que se conquista ao crescer, né? Você também descortina aí nesse processo uma série de desafios que são inerentes a esse crescimento e que, se você não tiver disposto a olhar de outra maneira, ou você não vai ver esses desafios, ou você vai desmerecê-los, negligenciá-los, né? Isso pode comprometer a continuidade do crescimento. E quando a gente fala de experiência do cliente, por tudo que você trouxe aqui, eu fico muito impactado, assim, até reflexivo a respeito do como a experiência do cliente no final do dia acaba sendo um grande sinal da maturidade do negócio, né? Um grande elemento ali informante dessa maturidade, porque as coisas desembocam muito nessa jornada, né? E até para quem está ouvindo a gente, quando a gente fala de jornada do cliente, a gente está falando de todos o fluxo, né? Toda a sequência de pontos de contato que o cliente tem com a tua organização. E que muitas vezes estão desconectados, não se conversam, não se alinham, né? Então, esse pensar a jornada pela ótica da experiência, ele em algum momento vai ser necessário para toda a empresa, né? Em algum momento vai ser fundamental. E aí eu queria te deixar uma pergunta final. De que perguntas você acha que são importantes serem feitas para se checar isso, para se abrir um canal de reflexão sobre essa maturidade da jornada ou a maturidade da experiência? Que esses líderes que estão assistindo a gente podem se questionar nesse sentido ou fazer perguntas dentro da organização onde estão inseridos? Eu consigo responder claramente o que faz o olho do meu cliente brilhar? Concretamente? A minha equipe consegue responder o mesmo? Nossos processos realmente entregam não só atividades, mas fluxos informacionais e fluxos relacionais que alimentem esse conceito de valor agregado para o meu cliente? Porque se nós temos processos e eles não são executados, por que eles não são executados? Meu time ou as áreas que estão abaixo de mim, elas não desconhecem esse processo nunca foi devidamente explicado para elas, ensinado para elas, ou elas conhecem o processo e, de alguma forma, na hora H, para garantir o resultado, elas fazem a sua versão melhorada 2.0 individual do processo. Eu diria que, se você começar por esse lugar, se você tiver a honestidade de responder essas perguntas, com certeza isso te abre leques para tomadas de decisão. Porque é o que a gente está falando sobre o fluxo informacional. Não adianta eu querer tomar decisão sem ter, de fato, a informação que qualifica a minha decisão.
Então, eu preciso entender, porque para cada situação, para cada cenário, eu vou ter um tipo de plano de ação diferente. Se eu percebo que, no fundo, a minha equipe não está preparada para gerar experiência para o cliente, porque o processo não entrega isso, ou o processo não está bem divulgado, é um tipo de plano de ação. Agora, se as pessoas não confiam no processo que foi determinado, é outro plano de ação. E é sutil falar sobre confiança, né? Por que a pessoa precisa confiar no processo, né? Às vezes a gente brinca disso na vida, né? Confia no processo. Mas é fato, como adulto, você faz aquilo que você acredita. Se você acredita que a maneira como você está fazendo o processo é o que vai entregar resultado, não vai ser um papel, não vai ser uma pasta na rede que vai determinar o contrário. Então, entender que as pessoas precisam sim ter níveis de confiança e credibilidade nos processos, embora isso seja intangível, é fundamental para que eles estejam preparados para entregar a experiência para o cliente. Nosso estudo sobre dores de crescimento, a gente identificou que das grandes dores que mais se repetiram nas empresas que a gente investigou, uma delas é a ausência de processos da jornada do cliente estruturados, né? Então, é comum nas empresas em crescimento que essa seja uma dor e também é comum, infelizmente, que muitas empresas levem com a barriga este problema para diante. Espero que para você que assistiu a gente isso tenha sido aí um sinal de alerta para você olhar para a tua experiência e para a jornada do seu cliente como sendo um elemento central na evolução da tua empresa. E uma coisa que é uma novidade muito legal é que no dia 26 de novembro, agora, daqui 2 semanas, a gente vai ter uma aula aberta, gratuita, transmitida também aqui pelo nosso canal do YouTube, mas num link exclusivo para inscritos. Uma aula aberta com a Camila sobre a experiência do cliente. Então, a gente vai falar... Vem, gente, vem dialogar com a gente aqui sobre como fazer isso aí na prática. Vou trazer umas ferramentas legais para vocês testarem. A gente aqui no nosso episódio quis trazer muito desse trabalho mais conceitual e reflexivo a respeito dessa questão, das dores do crescimento, com muita coisa concreta que a Camila trouxe, mas na aula aberta ela consegue descer melhor em metodologia, em ferramenta que a gente tem usado nos nossos clientes para olhar para a jornada do cliente, para a experiência do cliente de uma maneira mais consciente e intencional, né? Nessa busca de entregar uma experiência. Então, faça a sua inscrição, o link vai estar aqui em algum lugar para você poder fazer sua inscrição gratuita e participar da nossa aula aberta que vai acontecer no YouTube. E Camila, mais uma vez, obrigado. É sempre bom trocar aqui contigo. O tempo passa muito rápido, você percebeu? Passa rápido. Mas é muito gostoso a gente poder trocar juntos. Faz parte do que a gente se propôs a fazer como diferença no mundo, né? Então, espero que tenha acrescentado para vocês, que tenha gerado as provocações certas e esteja com a gente na aula aberta, porque lá a gente, de fato, vai conseguir trazer algumas ferramentas mais concretas para você já começar a testar aí no seu dia a dia. Muito bem, gente. Muito obrigado. Quero lembrar você que o nosso podcast faz parte do nosso grande arcabouço aqui, né? Nosso ecossistema de conteúdos. Aqui no próprio descrição você também vai encontrar o link para se cadastrar no Trilhas, que é a nossa newsletter semanal, onde a gente compartilha novidades sobre o nosso ecossistema, sobre a nossa comunidade de clientes, sobre os nossos conteúdos. Peço para que, se você achar que esse conteúdo é relevante para alguém que você conhece, que você encaminhe esse vídeo, esse link para essa pessoa e, obviamente, deixe seus comentários, curta, siga aqui o nosso canal para você poder estar antenado nos nossos conteúdos, nos nossos programas, nas nossas produções. A gente é uma empresa de educação e consultoria, o nosso propósito é facilitar a evolução de empresas que estão crescendo. Então, se você está aí nessa jornada, conta para a gente, deixa a gente saber. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Até mais.